Fala, Arete, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E está começando o quinto e último episódio da resolução número 1342, que disciplina o inquérito civil e demais investigações do Ministério Público do Estado de São Paulo. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like e sua inscrição, ativar o sininho e compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Capítulo 4 do arquivamento. Artigo 101. O inquérito civil e o procedimento preparatório do inquérito civil serão arquivados de forma fundamentada. Inciso 1. Diante da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil pública ou para as medidas previstas no capítulo anterior, depois de esgotadas todas as diligências. Inciso 2. Na hipótese de a ação pública de ação civil pública ou as recomendações expedidas não abrangerem todos os fatos referidos na portaria de instauração do inquérito civil. Inciso 3. Quando celebrado o compromisso de ajustamento definitivo. Parágrafo único. Se a investigação versar sobre mais de um fato e a ação civil pública proposta referir-se apenas a um ou alguns deles, os demais fatos deverão ser objeto de promoção de arquivamento, se for o caso, observando-se, no que couber, o disposto neste capítulo. Artigo 102. Sob pena de falta grave, os autos principais, com a promoção do arquivamento, deverão ser remetidos no prazo de 3 dias contados da data da promoção, mediante comprovante, ao Conselho Superior do Ministério Público. Parágrafo 1º. A promoção do arquivamento será submetida, na forma do regimento interno, a exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público em sessão pública, salvo se houver sigilo, que poderá homologá-la. Inciso 2. Determinar o ajuizamento da ação civil pública. Inciso 3. Determinar a conversão do julgamento em diligência, com prosseguimento no inquérito civil já instaurado, indicando de forma expressa as diligências necessárias. Parágrafo 2º. Até a sessão do Conselho Superior do Ministério Público que apreciará a promoção de arquivamento, as pessoas colegitimadas poderão apresentar razões escritas ou documentos que serão juntados aos autos do procedimento investigatório. Parágrafo 3º. Se o Conselho Superior do Ministério Público deixar de homologar a promoção de arquivamento, comunicará o fato, desde logo, ao Procurador-Geral de Justiça, para a designação de outro órgão do Ministério Público para ajuizamento da ação ou prosseguimento das investigações. Parágrafo 4º. A designação, salvo motivo justificado, deverá recair no substituto automático do membro impedido ou, na impossibilidade de fazê-lo, sobre membro do Ministério Público com atribuição para, em tese, oficiar no caso, segundo as regras ordinárias de distribuição de serviço. Parágrafo 5º. Na hipótese de não homologação do arquivamento proposto pelo Procurador-Geral de Justiça, os autos serão remetidos ao seu substituto legal. Parágrafo 6º. Não ocorrendo a remessa no prazo previsto no caput deste artigo, o Conselho Superior do Ministério Público, de ofício ou a pedido de qualquer interessado, requisitará os autos do inquérito civil ou das peças de informação para exame e deliberação. Artigo 103. Convertido o julgamento em diligência, reabre-se ao promotor de justiça que tinha promovido o arquivamento do inquérito civil ou das peças de informação a oportunidade de reapreciar o caso, podendo manter sua posição favorável ao arquivamento ou propor ação civil pública, como lhe pareça mais adequado. Neste último caso, será desnecessária a remessa dos autos ao Conselho Superior, bastando comunicar, por ofício, o ajuizamento da ação. Artigo 104. Na hipótese prevista na primeira parte do inciso 2 do artigo 101, o controle do arquivamento será exercido pelo Conselho Superior do Ministério Público na forma de seu regimento interno, atendidas pelo membro do Ministério Público as prescrições do artigo 90, ambos desta resolução. Artigo 105. Na hipótese referida no inciso 3 do artigo 101, o controle do arquivamento será exercido pelo Conselho Superior do Ministério Público na forma do seu regimento interno, atendidas pelo membro do Ministério Público as prescrições dos artigos 86 e 90, ambos desta resolução. Capítulo 5 do desarquivamento. Artigo 106. Depois de homologada pelo Conselho Superior do Ministério Público,
a promoção do arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório, o membro do Ministério Público poderá proceder às novas investigações se de outras provas ou fatos conexos tiver notícia, bem como se quiserem novos dados técnicos ou jurídicos. Artigo 107. O desarquivamento do inquérito civil deverá ser feito por decisão na qual seja indicado fundamento de fato ou de direito que determinar o início de novas investigações, comunicando seu fato ao Centro de Apoio Operacional respectivo, procedendo-se à anotação junto ao CIS-MP integrado. Parágrafo 1º. O desarquivamento do inquérito civil diante de novas provas ou para investigar fato novo relevante poderá ocorrer no prazo máximo de 6 meses após o arquivamento. Decorrido o prazo, será instaurado novo inquérito civil sem prejuízo das provas já colhidas. Parágrafo 2º. Em qualquer das situações previstas no parágrafo anterior, a atribuição será do órgão do Ministério Público que promoveu o arquivamento do inquérito civil. Título 6 da publicidade na tramitação. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 108. A publicidade na tramitação do inquérito civil será feita, nos termos do parágrafo 2º do artigo 104 da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, mediante a publicação de relatórios pelos Centros de Apoio Operacional. Parágrafo único. Os relatórios conterão, inciso 1, as portarias de inquéritos civis e procedimentos preparatórios instaurados. Inciso 2, os arquivamentos. Inciso 3. As ações civis públicas ajuizadas, com menção dos números dos registros e das varas para as quais foram distribuídas. Inciso 4. Os requisitos previstos no inciso 2 do artigo 8º desta resolução. Artigo 109. Os relatórios serão publicados em, no máximo, 5 dias contados do recebimento da comunicação. Artigo 110. A publicidade na tramitação dos inquéritos civis, procedimentos preparatórios e representações no Conselho Superior do Ministério Público serão feitos na forma prevista em seu regimento interno. Artigo 111. A publicidade por qualquer dos meios previstos neste título observará o disposto no parágrafo 6º do artigo 8º desta resolução. Capítulo 2 das certidões e informações. Artigo 112. Os requerimentos de expedição de certidão e de extração de cópias sobre os fatos investigados serão encaminhados ao presidente do procedimento. Parágrafo único. As certidões serão expedidas no prazo máximo de 15 dias, contados do protocolo do respectivo requerimento, nos termos do artigo 8º, parágrafo 2º, inciso 1 desta resolução, que deverá mandar expedi-los no prazo de até 15 dias. Artigo 113. O pedido de certidão deverá ser formulado por escrito, admitindo-se que seja reduzido por termo pela Secretaria do órgão do Ministério Público. Artigo 114. Serão juntados aos autos o pedido e a cópia da certidão expedida, ressalvada a hipótese de sigilo da matéria, quando deverão ser arquivados em pasta própria. Artigo 115. Se a certidão tiver por objeto o registro do órgão do Ministério Público, o pedido será arquivado em pasta própria, acompanhado de cópia da certidão. Artigo 116. As informações serão prestadas, inciso 1, verbalmente, aos interessados que compareceram na sede do órgão de execução. Inciso 2, pela entrega de cópias requeridas após o pagamento dos emolumentos, nos termos do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 8º. Capítulo 3. Do exame da vista dos autos. Artigo 117. O pedido de exame dos autos na Secretaria do órgão do Ministério Público poderá ser formulado por qualquer pessoa, verbalmente ou por escrito. Parágrafo único. Se escrito, o seu deferimento será comunicado ao requerente, lavrando-se certidão nos autos. Artigo 118. O pedido de vista dos autos, mediante requerimento fundamentado, poderá ser feito pelo interessado ou procurador legalmente constituído, dependendo de deferimento total ou parcial do presidente do inquérito civil, ficando vedada a retirada dos autos da Secretaria. Artigo 119. Ressalvadas as hipóteses de sigilo, poderá ser deferida a extração de cópias, sempre às expensas do interessado, observando-se as devidas cautelas quanto ao deslocamento e à posse dos autos. Título 7 dos recursos. Capítulo 1 do recurso contra o indeferimento da notícia de fato. Artigo 120. Da decisão do membro do Ministério Público que arquivar,
fundamentadamente a notícia de fato, caberá recurso ao Conselho Superior do Ministério Público no prazo de 10 dias, contados da data da juntada aos autos do comprovante da ciência dada ao noticiante. Parágrafo 1º. Se não houver comprovante da entrega da notificação, o prazo será contado da data da ciência inequívoca do noticiante. Parágrafo 2º. O recurso deverá vir acompanhado das respectivas razões, sob pena de não recebimento, e será interposto perante o membro do Ministério Público oficiante. Parágrafo 3º. O dia e a hora da entrega do recurso e das respectivas razões deverão ser certificados nos autos, entregando-se recibo ao recorrente. Parágrafo 4º. O recurso será juntado aos autos, dele se fazendo anotação no SIS-MP integrado. Artigo 121. Do arquivamento da notícia de fato deverá ser dada ciência ao noticiante, juntando-se aos autos o respectivo comprovante. Parágrafo 1º. A cientificação é facultada no caso de a notícia de fato ter sido encaminhada ao Ministério Público em face de dever de ofício. Parágrafo 2º. Da decisão de arquivamento deverá constar que o noticiante poderá recorrer ao Conselho Superior do Ministério Público no prazo de 10 dias. Parágrafo 3º. Se a ciência for dada mediante notificação, nela deverão constar os mesmos requisitos previstos no artigo anterior. Artigo 122. O promotor de justiça ou procurador-geral de justiça, na condição de presidente do inquérito civil, no prazo de 5 dias, poderá reconsiderar a decisão recorrida. Parágrafo único. Mantida a decisão de forma fundamentada, os autos serão encaminhados, no prazo de 3 dias, ao Conselho Superior do Ministério Público, com despacho fundamentado. Capítulo 2. Do recurso contra a instauração do inquérito civil. Artigo 123. Da instauração do inquérito civil, caberá recurso do interessado, com efeito suspensivo, ao Conselho Superior do Ministério Público. Parágrafo 1º. Considera-se interessado aquele em face de quem poderá ser ajuizada a ação civil pública. Parágrafo 2º. Deverá ser juntada aos autos cópia da publicação da instauração do inquérito civil prevista no inciso 1 do artigo 8º desta resolução. Parágrafo 3º. O prazo para a interposição do recurso será de 5 dias, contados da juntada da cópia da publicação mencionada no parágrafo anterior ou da data da ciência, pelo interessado, da instauração do inquérito civil, valendo o evento que acontecer primeiramente. Artigo 124. O recurso deverá ser acompanhado das respectivas razões, sob pena de indeferimento, e será interposto perante o membro do Ministério Público oficiante. Parágrafo 1º. O recurso e as respectivas razões serão juntados aos autos, dele se fazendo registro no SIS-MP integrado. Parágrafo 2º. Serão certificados nos autos o dia e a hora da entrega do recurso e das respectivas razões, dando-se recibo ao recorrente. Artigo 125. O presidente do inquérito civil, no prazo de 5 dias, lançará nos autos do procedimento manifestação de sustentação do ato impugnado. Artigo 126. O presidente do inquérito civil não poderá negar seguimento ao recurso, ainda que intempestivo. Artigo 127. O recurso subirá nos próprios autos do inquérito civil, que deverão ser remetidos ao Conselho Superior do Ministério Público no prazo de 3 dias. Título 8. Disposições finais. Capítulo 1. Dos registros, das anotações e das comunicações. Artigo 128. Os membros do Ministério Público que tenham por atribuição a instauração de inquérito civil manterão os registros atualizados juntos ao SIS-MP integrado, conforme previsto nesta resolução, na forma estabelecida pela Corregedoria Geral do Ministério Público. Artigo 129. As comunicações e correspondências referentes a requisições, notificações, intimações e cartas precatórias serão preferencialmente realizadas por meio eletrônico. Artigo 130. Serão encaminhadas por meio eletrônico ao Centro de Apoio Operacional respectivo, dentre outras especificadas em ato próprio, as seguintes peças. Inciso 1. Das portarias de instauração do inquérito civil ou de procedimento preparatório deste último. Inciso 2. Das notícias de fato e eventuais decisões de arquivamento. Inciso 3. De promoções de arquivamento de inquéritos civis ou procedimentos preparatórios. Inciso 4. De petições iniciais de ação civil pública com a indicação do número que tomou o efeito e a vara que foi distribuído.
Inciso 5. Das medidas tomadas na forma do artigo 113 da Lei Complementar Estadual número 734, de 26 de novembro de 1993. Inciso 7. De recomendações. Não, inciso 6 de recomendações, inciso 7 de reabertura de inquérito civil, inciso 8 de sentenças, inciso 9 de recursos, ainda que não se refiram à decisão final da causa. Inciso 10 de termos de compromisso de ajustamento de conduta, mesmo que lavrados no curso de ação judicial. Inciso 11 de trânsito em julgado de sentença final, quando ocorrer em primeiro grau de jurisdição. Inciso 12 de certidão de cumprimento integral de compromisso de ajustamento de conduta ou de decisão judicial. Capítulo 2 da vigência. Artigo 131. Esta resolução entrará em vigor em 30 dias a contar da data de sua publicação, revogados as disposições em contrário, em especial a Resolução número 484 de 2006, CPJ. Parágrafo 1º. O disposto nos parágrafos 2º e 4º do artigo 22 desta resolução entrará em vigor em 3 meses a contar da data de sua publicação. Parágrafo 2º. O prazo a que alude o parágrafo 2º do artigo 22 dessa resolução começará a fluir da data da última prorrogação do prazo do inquérito civil. Galera, é isso aí. Chegamos ao final de mais uma lei. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Meta cumprida, galera. E se você curtiu esse episódio, não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante pra gente, galera. É isso aí, galera. Essa foi a resolução número 1342 de 2021 do Ministério Público de São Paulo, que disciplina o inquérito civil e demais investigações. Galera, é isso aí. Até a próxima. Um forte abraço, bons estudos. Tchau.